3 é uma epístola muito pequenininha, irmãos. E ela diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifesteis com eles em glória. Mortificais, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também vós em outros tempos andastes, quando vivieis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, malícia, maledicência, das palavras torpes que saem da boca. Não mitais uns para os outros, pois já despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que os criou. Amém, irmãos? Pode estar assentado? Bom, irmãos, essa igreja de Colossos, ela é uma igreja que provavelmente não teve a presença física de Paulo. Você vai ver que diante do texto, você vai ver que é uma igreja que é próxima de Hierápolis. Você vai ver que há uma igreja, duas igrejas que são contemporâneas delas, são muito próximas, e Paulo recomenda que esta igreja e Laodiceia, são três igrejas, Laodiceias, Hierápolis e Colossos. Sabido dos irmãos também que essas igrejas são mencionadas lá em Apocalipse, como por exemplo Laodiceia, citada em Apocalipse, por ser uma igreja morna, e ele faz menção às águas correntes desta igreja. Laodiceia, ela era uma igreja que passava um duto de água que se distribuía sobre essas cidades. Ela surgia em Hierápolis, ela passava por Laodiceia e chegava em Colossos. E pelo que nós entendemos de Apocalipse, Laodiceia era a igreja que apresentava uma água morna, e Deus vomitava esta água morna. Ele faz uma alusão a esta água com a capacidade da igreja, de que ela nem era fria demais e nem era quente demais. Ela era morna, ela nem fede nem cheira, como a gente costuma dizer, né? E aí Deus não aceita o louvor, a oração, a adoração desta igreja. Então Paulo recomenda que este texto escrito ele seja encaminhado também para as outras igrejas. A gente vai reparar isso aí. Possivelmente Paulo não esteve presente, mas ele faz questão de trazer algumas exortações, porque quando ele está na sua primeira prisão, e a gente fala que existem as epístolas da prisão de Paulo, porque é mencionado dessa primeira prisão, é Colossenses, é Filipenses, Efésios e Filemão. São indicativas, 4 epístolas que Paulo escreve, e nós mencionamos como sendo epístolas da prisão. Ele recebe uma visita de Epáfras. Epáfras, ele é um evangelista desta igreja. Nosso manual, ele ainda garante a existência do evangelista, embora a gente não encontre mais evangelistas. E nenhum pastor, ele ousa qualificar na nomeação um evangelista, porque a maioria dos evangelistas, em tese, não querem mais se enraizar nas igrejas. Eu vejo pessoas que têm ministério evangelístico, mas que não está disposto a crescer na graça do Senhor, porque não quer se submeter. A gente já passou por muitos evangelistas, e você vê que é nato, que Deus deu o dom de evangelização, que sabe sair na rua, sabe pregar, mas não sabe sentar, ouvir, não sabe sentar e ser submissão ao pastor. Então, nosso estatuto, ele garante o evangelista, existe nosso manual, a função de evangelista, mas a gente não vê nas wesleyanas a função de evangelista mais, infelizmente. Mas a nossa igreja nasceu com evangelistas. O meu avô, por exemplo, ele era pastor evangelista. Não sei se vocês lembram dessa época, que as igrejas assim que nasceram, a Wesleyana também passou por isso, a Assembleia de Deus até hoje tem a função do pastor evangelista. O que é o pastor evangelista? É o camarada que não administra a igreja, é o camarada que não tem autoridade hierárquica sobre a igreja, mas ele é ordenado pastor porque ele tem a capacidade de pregar. E ele prega a mão da igreja, sob a orientação da igreja.
nós não temos mais, mas essa igreja de Colossos, ela tinha Epáfras, que era o evangelista da igreja. Ele estava de frente, ele pregava, ele que assumia a responsabilidade. E quando Paulo esteve preso, Epáfras foi visitar ele, lá na prisão. E quando Epáfras esteve diante dele, fazendo esta visita, ele relata alguns problemas que a igreja de Colossos estava passando. E aí ele falou sobre o enfrentamento da finalidade de Deus como Criador, da finalidade de Deus como detentor da igreja, da finalidade de Deus, da capacidade soteriológica, da salvação da igreja. Ele fala que a igreja de Colossos estava enfrentando vãs filosofias. A gente vai entender isso na leitura da epístola, porque estas três igrejas, elas sofriam fortes ataques das doutrinas filosóficas. Então Epáfras chega para Paulo e fala: Paulo, a gente precisa de alguém de autoridade que ministre para eles, embora o senhor não possa estar lá. Mas eles estão se deixando levar pelas vãs filosofias. E aí Paulo começa a trazer alguns ensinamentos sobre esta igreja. Por exemplo, uma delas, no capítulo 2, no versículo 18, versículo 15, você pode abrir a sua Bíblia, amém? Deixa aberto aí que a gente vai trabalhar bastante ela. Ele diz assim: e despojando dos principados e potestades, expôs publicamente diante deles que triunfou Deus em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias da festa, da lua, dos sábados. Ele dá uma série de continuidades sobre de coisas futuras, mas do corpo de Cristo. O que Paulo está exortando a igreja? Havia, no meio desta igreja, algumas pessoas que caracterizavam a santidade por princípios moralistas, físicos, visíveis. Como, por exemplo, quando a gente entra no século XVII, tinha os puritanos. Quem já ouviu falar dessa palavra? Puritanos. Os puritanos foram os grandes influenciadores do evangelho nos Estados Unidos. Os puritanos foram os influenciadores do metodismo no século XVII. Mas Wesley, ele observou o risco do puritanismo. Porque a igreja anglicana, ela era muito bonitinha. Eles se arrumavam muito bem. Eles colocavam como certinhos, santinhos. Eles se vestiam muito bem, mas a santidade deles era estereotipada. Por fora, o que Wesley via é que eles não faziam nada daquilo de santo. O que Wesley percebia é que eles não tinham uma santidade de vida, eles tinham uma santidade visível. E Wesley foge desse puritanismo. Aqui na igreja de Colossos, capítulo 2, que nós lemos, Paulo já exorta eles: ó, ninguém pode vos qualificar pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pelas festas. Ninguém pode dizer: você só é santo se você for no evento tal. Isso não existe. Você só é santo se você for na atividade XYZ. Não, mas através do corpo de Cristo. E aí lá no versículo 20 ele fala: se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda as ordenanças como se vivessem no mundo, tais como: não toqueis, não proveis, não manuseeis. O que Paulo está falando? Olha, a tua santidade não é por aquilo que você toca, não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Havia um grupo de pessoas dentro da igreja de Colossos que queria caracterizar os crentes. Olha, não, o santo... Eu lembro quando eu entrei nos adolescentes, já compartilhei com os irmãos, tinha uma coisa interessante, né? A galera que passou a adolescência vai lembrar disso. Eu acho que a Denise foi adolescente no período que eu, o nosso irmão ali também, muitos irmãos aqui, e vai lembrar que quando eu saí do juniores para o adolescente, eu tinha um hábito de andar de bermudinha na igreja, porque eu era criança, e a criança gosta de vir à vontade. Aí quando eu entrei nos adolescentes, os adolescentes falaram assim: ó, vai batizar? Pode vir de bermudinha na igreja, mas não, porque agora você tem que ser crente. E eu ficava assim: meu Deus, agora eu vou ter que ficar usando calça, porque um menino de 11 anos, 12 anos, não tem problema nenhum nisso. E algo que naturalmente ia acontecer, mas não por uma imposição de força, porque eu era crente ou não. Tanto que nós recebemos um amigo nosso, que ele veio para a igreja e ele batizou usando brinquinho. E não tem no nosso estatuto nada que diz respeito ao brinco, nada. E o pastor nada fez por causa do brinquinho do irmão. Mas naturalmente, pela vivência da igreja, ele viu que ele estava fora daquele ambiente, que ninguém usava, e atirou. É algo que surge de dentro para fora e não de fora para dentro. O grande perigo da igreja de Colossos é que existiam pessoas querendo doutrinar de fora para dentro.
Você cria um manual de conduta. Olha, você vai ser crente, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Bota tanto peso de doutrina que o cara não consegue nem entrar. Eu não consigo. Eu já vi, e a gente evangelizando por algumas vezes, as pessoas falando para mim, vocês já ouviram isso. Aí eu não tenho condições de ser crente. Ou diz mais, quando eu estiver pronto, eu entro na igreja. Já ouviram isso? Sabe por que ele fala isso? Porque a gente diz para ele o seguinte: para estar aqui tem que ser assim, tem que ser assado, tem que ser assado, tem que ser assado. Aí o cara não entra. Por que ele não entra? Porque não é assim. Só que a gente esquece que quem transforma o homem é o Espírito Santo. E toda vez que a gente entra em alguém e engessa ele nos converteu. O cara entrou sem Jesus, ele vai ficar andando bem muito bonitinho. Um dia ele vai cair em si e falar assim: por que eu estou andando assim? Porque não há nada dentro de mim que me faça andar diferente. Me falaram que eu tinha que ser assim, mas eu não quero ser assim. Então Paulo vem falando para eles que não é isso que caracteriza, mas é o corpo de Cristo. Versículo 17: nós estamos mortos para Cristo. Não são os modelos, não é o que tocamos, não é o que queremos ser. Olha, quais são as coisas que parecem bem. Paulo fala: aos quais tem a verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde, em disciplina do corpo, mas são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Versículo 23 do capítulo 2, desculpa. Essas coisas, elas são para a sabedoria da carne, das pessoas, mas não para Deus. Paulo vem falando isso para a igreja de Colossos. E ele traz essa recomendação, e o que a gente percebe é que há na igreja de Colossos uma pseudo-soberba cristã. O que é soberba cristã? É a soberba da extrema santidade. É a soberba de achar ser mais santo que os outros. Veja bem, isso não tinha tomado a igreja de Colossos ainda. Porque Paulo estava exortando esta igreja nos principados das informações doutrinárias, ao contrário da igreja de Corinto, que quando Paulo foi, ele fica assustado com aquela igreja. Mas ele exorta antes que ela caia nesse princípio dogmático que nada tem a ver com a conversão voluntária. Paulo também fala dos falsos ensinamentos acerca da salvação, capítulo 1, versículo 15. Qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação? Capítulo 1, versículo 15. Algumas pessoas que ali estavam começavam a questionar a imagem de Deus. Alguém já tentou moldar ou ensinar para você acerca da imagem de Deus? Vou fazer uma pergunta para você: como Deus é? Se um ímpio chegar para você e falar assim: irmão, como é que Deus é? Eu vi uma ilustração uma vez que me chamou a atenção. Ele dizia o seguinte: um dia um aluno estava nessa classe, um aluno, assíduo da igreja, e o professor estava falando assim: olha, quem crê em Deus, os alunos levantaram a mão. Quem crê que Deus existe, os alunos levantaram a mão. Quem consegue provar a existência de Deus, nenhum aluno levantou a mão. Aí ele olhou para o céu e falou: estão vendo aquele céu? Estão vendo? Qual é a cor dele? Os alunos é azul. Vocês veem Deus? Ele falou: não, então Deus não está ali. Deus não existe. Ele se calou e voltou às suas aulas. O aluno não conformado, crente, pentecostal, da igreja metodista wesleyana, Rocinha, ele levanta e fala: professor, você pode me dar uma oportunidade? Porque crente pede oportunidade, não pede a palavra, né? Não pode falar. Ele falou: eu posso fazer uma ilustração? Eu falei: pode. Ele falou: por favor, fica aqui no meio. O professor ficou no meio. Vocês estão vendo a cabeça do professor, estão vendo o cabelo do professor, estão vendo? Estão vendo a orelha do professor, estão vendo? Vocês conseguem enxergar o cérebro do professor? O pessoal: não. Então, de acordo com a ideia do professor, ele não tem cérebro. Porque ele crê nas coisas que se veem e não nas coisas que se sabe. A gente sabe que a gente tem cérebro. Eu acho que todo mundo aqui tem, não tem? Mas você está vendo o cérebro de alguém? Não. Mas as tuas ações, a forma pela qual você se conduz, me testifica que você tem cérebro. Porque todos nós temos um cérebro. Então entenda, meus irmãos, que alguns irmãos questionavam acerca da imagem de Deus. E versículo 16: porque nele foram criadas todas as coisas, e há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Deus, ele não foi Deus
Deus ele não será Deus. Deus ele é Deus. Por isso que Moisés, quando ele chega e Deus se manifesta para ele, na limitação de Moisés, e o respeita por isso, ele começa a perguntar: quem é você? Como é que eu posso te chamar? Como é que eu posso te indagar? Qual é a definição que Deus faz para Moisés? Vocês lembram? Eu sou. Você é o quê? Eu sou. Eu sou o que? Não dá, você não vai entender. Eu não posso definir, eu não posso falar: eu sou o Éder, eu sou o Sebastião. Não tem como. Porque aí eu me qualifico numa identidade humana. Ele chega para Moisés e fala: eu sou. O grande eu sou. A Bíblia também afirma: aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Ele é Emanuel. O que é Emanuel? É Deus conosco. Glória. Eu não tenho como definir o que eu sou. Eu sou Moisés. Se contenta com o que eu sou. E a Bíblia fala que Moisés era um homem que falava com o Senhor face a face. A gente sabe que esse face a face ele não olhava para Deus, mas ele tinha uma intimidade, conversa com Deus que o povo não conseguia. Porque quando Deus começou a se manifestar no meio, Deus começou a manifestar no meio do povo, o povo temeu e tremeu e falou: Moisés, não aguento mais. Fala para Deus que a gente acredita. Eu acredito que você fala com ele, mas a gente tem medo de Deus. Eu sou. E o povo quer ver? Então eu vou mostrar que eu sou. Eu sou aquele que faz tremer a terra. Eu sou aquele que faz descer fogo do céu. Eu sou aquele que faz você ter a vitória. Eu sou aquele que permite também que você tenha a derrota. Eu sou. E longe de Deus não há mais ninguém. Então toda vez que alguém tentar definir Deus para você, tenha certeza que ele vai errar. A Bíblia fala assim que Deus nos criou a tua imagem e semelhança, mas ele não é um homenzinho andando para cima e para baixo. É algo que possa nos identificar e aproximar da nossa natureza humana, daquilo que Deus é, nas suas características. Eu sou semelhante a vocês. Eu tenho a minha vontade, eu tenho a minha soberania, eu tenho a minha supremacia. A gente qualifica a Deus muito pela teologia, isso é muito bom, irmãos. É bom a gente ter teólogos que definem, dentro da sistematização da Bíblia, sobre Deus, mas Deus está acima da Bíblia. E a gente não pode esquecer jamais sobre isso. Quando você vê lá em Isaías, Isaías sendo usado por Deus, falando que Deus é aquele que está acima de todo, de toda a lei, de todo, porque Ele é o todo, Ele é o sou, o grande eu sou. E nós não podemos jamais limitar Deus, principalmente a nossa atividade humana. A gente quer limitar Deus às vezes por terceiro, por experiência, por contundência, por nascimento. A gente nasce na fé e aprende sobre Deus. A gente quer levar esse aprendizado até o fim. Irmão, eu nasci no Evangelho, meu pai já era pastor, até hoje eu estou descobrindo Deus. Tem muita coisa que meu pai não falou de Deus. E tem muita coisa que ainda vou ver sobre Deus. E toda vez que eu vejo um pastor andando, arrastando o pé, aquele cabecinha branca, eu olho para ele e falo assim: meu Deus, ele sabe muito de Deus. Porque não é possível que ele passou 30, 40 anos de ministério sem descobrir Deus. Esse camarada sabe muito de Deus, sabe muito mais que eu. Entenda que Deus, Ele revela na igreja de Colossos, e Ele fala através de Paulo, que Ele é o cabeça, versículo 18. Ele é o cabeça do corpo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito. Se Ele é o princípio, Ele começou. Se Ele é o primogênito, Ele é o mais velho. Nós somos os irmãos do meio. Como primogênito, Ele herda e passa para nós todas as garantias legais da sua eternidade. E aí eles questionavam o gnosticismo. Ele pregava, e certamente ele repercutiu muito no primitivo, e ainda repercute até hoje, sobre a diferenciação de quem é Deus e daquilo que Deus é em mim, da natureza de Deus. Se Deus era só espírito, eles falavam que Jesus poderia ser um espírito andando, que tinha poder enviado de Deus. E Paulo fala: olha, corpo é a igreja, Jesus, Deus é o cabeça. E ele vem falando: olha, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o princípio, Ele é o primogênito. Ele é aquele que é preeminente, Ele vem antes, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Deus está repleto de toda a autenticidade espiritual. Deus é Deus. A ciência, ela traz, vez por hora, e todos os grandes cientistas não foram ateus, foram convertidos, e todos os cientistas, quando olham a natureza, conseguem encontrar Deus. Todo mundo que tem sabedoria e busca o saber, encontra Deus. Eu não sei se vocês viram, parece que tem uma foto inédita do maior telescópio do mundo. Investiu-se milhões nesse telescópio. E, se eu não me engano, é a foto de Saturno, lindo.
você olhar para Saturno e não ver Deus, você só pode estar insano. Porque não dá para uma explosão, para um Big Bang, criar algo tão lindo e tão magnífico. Aí a ciência, quando ela faz o estudo dos telescópios, das proximidades, das galáxias, ele descobre que a nossa galáxia é apenas uma fração de uma multidão do universo. E diz ainda mais, há uma grande probabilidade do universo ainda estar em desenvolvimento. Porque ele é. E olha, irmãos, quando eu olho a Bíblia, e Jesus fala, eu vou, estarei preparando as mansões celestiais para que vocês venham estar comigo. Nesses 6.000 anos de existência da humanidade, irmãos, Deus está aí querendo salvar a gente. E quanto mais Ele salva, mais espaço Ele abre para que a gente possa estar morando com Ele nos céus. Eu entendo da grandeza de Deus, e Paulo fala da grandeza de Colossos, porque Ele é Deus, com a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Aí ele define uma coisa: a revelação de Deus máxima na terra, quem é? Jesus. Vamos entender aqui. Se a revelação máxima de Deus na terra é Cristo, e se Cristo é o cabeça da igreja, a igreja ela é naturalmente o corpo de... Opa, então quem olha para a gente tem que ver Deus. Amém? Qual é a imagem de Deus? Fiz isso domingo, eu não gosto não. Dá uma olhadinha para o teu irmão aí, em nome de Jesus. Você consegue ver Cristo na vida do teu irmão? Tem que ver, irmão. Pastor, às vezes é difícil, dá vontade de matar, eu sei. Mas aí você tem que entender que é a tua natureza que está ainda precisando levantar, né? Porque a imagem de Deus na terra, ela tem que ser visível nas nossas vidas. A igreja, ela tem que ser um sal nesse lugar. Ela tem que ser uma luz no meio das trevas. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver Deus. E eu fico vendo, tanto Cristo, quanto os apóstolos, quanto John Wesley, eles foram homens participantes, sim, das causas terrenas. Wesley ele era um cara que fez vários relatos de acusações a governo sobre os maus tratos aos presos. John Wesley ele era o cara que fez relato na Inglaterra sobre os moradores de rua. A gente vê, por exemplo, Cristo, aquele que deu de comer aos necessitados, que arrebanhou uma multidão de famintos, mas nenhum deles foi um ativista político, nenhum deles. A igreja, ela ganha quando ela concentra a tua pregação em Cristo ressurreto. A igreja, ela vence quando ela entende que o princípio da igreja é pegar contra o pecado e não contra o pecador. E eu entendo que a igreja, ela precisa voltar a vencer. Eu entendo que a igreja, ela precisa voltar a fazer suas campanhas de culto nas ruas. E as multidões precisam olhar a nós e ter medo. E, irmãos, quando eu era mais novo, em uma de nossas igrejas, acabava o culto, as crianças ficavam brincando. Eu era uma dessas aí. Chegava no final do dia, eu estava igual uma catinga de garoto, né, de 11 anos, jogando bola com bola de papel. E eu vi muitas vezes o irmãozinho nosso não era nosso na época, ele passava ali depois das suas festanças frente à igreja, e ele caía endemoniado. Sabe o que é isso? A igreja é a imagem de Deus. E todas as vezes que ele passava na frente da igreja, ele caía endemoniado. Aí a gente parava, a gente tinha que orar. Vi também os vizinhos, tinha um vizinho que não gostava da gente de jeito nenhum. Não gostava, irmão, chamava a polícia, a gente tinha festa, a gente ia até às 11, chamava a polícia, batia lá, o pastor tinha que ir lá conversar. Ô irmão, não, isso aqui é a igreja, desligamos o som, não, está recebendo acusação, ele não aparecia não, para fazer ocorrência, mas ele chamava os homens lá. Aí os policiais entravam, comiam o salgadinho da igreja, sai com a Coca-Cola e ficava com mais raiva ainda, né? Mas é a imagem de Deus. Aqueles que não entendem a palavra de Deus vão odiar Deus. Aqueles que vão odiar Deus, mas as pessoas temiam a igreja. Cansei de ver, eu morava em casa pastoral, pessoas que iam durante o dia. A igreja ela não é itinerante na sua logística de culto. Tem igrejas evangélicas que são, a nossa não. A gente abre o culto, reúne a congregação e prega a salvação. Cansei de ver pessoas que eram ímpias ou de outras religiões prostrado na porta, era portão, não dava para entrar no pátio da igreja, no portão da igreja, fazendo as suas preces, intercedendo, rogando, não sei o que eles faziam lá, mas eles olhavam aquele templo como sendo um símbolo da imagem de
Autoridade, respeito, honra. Cansei de ver políticos sentando lá no finalzinho da igreja. Vi a Benedita da Silva sentando lá, ó. Vinha Sérgio Cabral, sentou lá. O dia que ele parou de sentar foi preso, né? E entrava um monte de políticos, sabe onde ele sentava? Lá no finalzinho da igreja. O pastor dava oportunidade não. Acabava o culto, impetrava a bênção. Irmãos, estamos com representantes da sociedade. Ele tem direito, aqui nós somos um estabelecimento social, civil. Quiser dar uma palavra aos membros, pode, mas o nosso culto está encerrado. Quem quiser ir embora, vai embora. Ele levantava, cumprimentava as pessoas, o pessoal tirando foto, depois saiu na campanha, né? Para ficar legal. Quem lembra dessa música aí? Misericórdia. Saiu não. Dentro da igreja, para ficar legal, cara lá. Oh, Jesus, queima. Sinal de respeito e autoridade. Respeita a igreja, porque ela é a imagem de Deus. Essa autoridade, ela não pode se perder. E Paulo está falando assim: a imagem de Deus, quer saber qual é a imagem de Deus, o primogênito de Deus? A igreja. Vocês são a imagem de Deus. Olhai, portanto, uns para os outros. Não caem nos ensinamentos dos falsos. Paulo ainda vai falar, meus irmãos, tinha uma coisa interessante aqui. Capítulo 2, versículo 4. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza pela fé em Cristo. Sabe o que está acontecendo em Colossos? Tinha alguns irmãos que gostavam de discussão. Irmãos, eu tenho essa dificuldade com discussão. Eu já falei para os irmãos que André Miranda sabe disso. Eu acho que ideia você apresenta, ou ela é aceita ou ela é rejeitada, e vida que segue. Mas ali tinha algumas pessoas que gostavam de persuasão, de causar situação. E isso acerca de quem é Deus. Vamos discutir sobre Deus? E eu tive um professor no seminário que era só misericórdia. A gente entrava, ele começava a falar assim: o que é igreja? O que é igreja? Você o que é igreja? A pessoa está ali para estudar. A igreja somos nós. Você o que é igreja? O que é igreja? A igreja, será que é? Todavia, entretanto, quem sabe? Cuidado. Tem um homem que falou que é igreja. E você que é igreja? Quem quer? Irmão, passava 1h30, ele ia embora, irmãos, foi embora. Olhava para a cara do outro e falei: rapaz, eu achava que eu sabia o que era igreja, agora eu não sei nem o que é igreja. Eu não sei nem para que eu estou aqui. Estou quase querendo ir embora. Eu tenho falado com os nossos professores lá, a gente está aqui como incentivadores. Houve um tempo que fizeram do seminário uma tropa de elite: pede para sair, pá, pede para sair, pá, não, você não merece, que isso? A gente tem que querer que as pessoas entrem, ingressem e enviar pessoas para pregar. Existem as pessoas que gostam de persuasão. Vamos abrir um questionamento aqui, vamos falar acerca de Deus. Às vezes tem um novo convertido e ele não vai entender nada. Ele vai sair mais desentendido que entendido. Nem todo mundo atingiu o nível de maturidade que você. Paulo exorta isso várias vezes. Irmãos, vamos respeitar os fracos na fé. A igreja é primordialmente um lugar onde as pessoas querem aprender sobre quem é Deus e não ficar questionando acerca de Deus. Não ficar questionando os seus mistérios, que há cerca de 2000 anos a gente não entendeu ainda. A gente fala de trindade, irmãos, não tem nem essa palavra na Bíblia. Não tem trindade na Bíblia. Foi algo que definiram para a gente parar de ficar pensando. Os 3 anos são um só. Como é que é isso? É mistério, aleluias. É o caminho, irmãos. Tem 2000 anos. Os homens se dedicaram a a monastérios, ficavam isolados, passaram 30 anos da vida estudando e chegaram fazendo. A gente não consegue definir, porque nem tudo Deus revelou a nós. Há coisas que Deus deixou guardar em secreto, porque não é do entendimento da natureza humana. E existem essas pessoas que só causavam princípio de desordem, de questionamento, e havia muitas dúvidas na igreja de Colossos, porque eles se colocavam como sábio, mas gostavam de criar caso. E às vezes atrapalhava a continuidade da igreja, às vezes atrapalhava. Uma vez eu fui receber um irmão, os presbíteros chamaram e falaram assim: pastor, conversa com o irmão. Eu falei: por quê? Porque um dia o irmão foi pregar ali, e era um dos presbíteros, né? E eu falei que o sol parou, no meio do culto. Eu falei: não parou não. Ele falou: mas a Bíblia falou que o sol parou, mas não parou, você não entende da Bíblia, não pode pregar. Eu falei: irmão, eu sou presbítero, o sol parou, está na Bíblia, não parou. Porque o sol está parado, é a terra que parou. Ele falou: pastor, eu fiquei tão constrangido que eu não consegui nem terminar a mensagem.
E o irmão ficou no sol, parou, eu continuei, ficou, depois foi embora, não voltou nunca mais, agora quer receber. Aí sentei com ele no escritório, falei, irmão, como é que você está? Prazer receber aqui. Parece que o irmão já veio aqui, já foi da igreja, não, já foi da igreja. Hoje, graças a Deus, eu vejo, porque geralmente quando vem sabonetando assim, irmão, não é muita benção não, sabonetou demais, você dá uma olhadinha. Falei, pois é, irmão, e você teve uma dificuldade, não, aquele ali misericórdia, não, aquele ali não, ele tem autoridade, ele é um proibido da igreja. Ele falou, não, ele falou que o sol parou, irmãos, isso tem, sabe quando eu tinha uns 8 anos, o irmão está agarrado no sol. Eu falei, irmão, você é sábio? Ele falou, sabe, parece que não, porque aquele que é sábio, ele tem que ter compreensão dos mais fracos. Você podia chamar o irmão depois do culto e falar, irmão, olha, eu sei que a Bíblia falou, mas nem todo mundo vai entender, é a terra que para, isso é respeito à autoridade. Não, pastor, mas se o que pregar não for bíblico, Deus me capacita. Eu falei, meu irmão, se Deus te capacitar de lá, me capacita de cá, não faz isso não. Toma lá da cá, capacitou ali, capacitou aqui. Aí juntar os dois capacitores, dá 220, dá curto-circuito, não dá muito certo. Falei, comigo não faz isso não. Se for o irmão pregando, respeita ele, respeita o outro, depois você chama e conversa, porque você constrange. É questão de educação, irmãos. Não tem a ver com ser cristão, tem a ver com ser educado. Eu estou errado, meu? Irmão, graças a Deus, ele nunca falou do sol. Mas uns meses depois ele capinou uma mula nele também, e ele foi com outra boiada lá falando do sol. Ele gostava do sol. E a igreja de Colossos tinha essas pessoas, vamos questionar a Bíblia, vamos entrar em discussão aqui. As pessoas vinham para casa cheias de dúvida, mas elas não firmavam da sua fé. Então Paulo, ele fazia essa exortação. E aí ele traz algumas outras, recomendo, versículo 2,4. Recomendo, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios, falácias, com sabedorias vãs. A sua tradução, ela pode ser muitas outras. Capítulo 2, outro. Cuidado, que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Hoje nós estamos vendo esses filósofos, teólogos, não praticantes do evangelho genuíno na internet. Isso é um perigo muito grande. Os nossos pré-adolescentes estão imergidos nessas doutrinas de Instagram, dessas redes sociais todas que existem aí, que já tem mais um monte, eu não sei todas. O camarada abre a Bíblia, senta em cima do banquinho, a parede lá, todo o ambiente formado para que ele possa dizer o que ele pensa. Ele fala, a Bíblia precisa ser reescrita, porque a Bíblia foi escrita aos milênios passados, e naquele tempo as culturas eram diferentes, e a Bíblia vem falando assim, olha, cuidado, capítulo 2, versículo 8, que ninguém vos venha enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição de homens, conforme o rudimento do mundo, e nos desviam do segmento que é Cristo. Cristo não é desatualizado, Cristo é atualizadíssimo. Quer ver um exemplo? O número de pessoas que aceitam ao Senhor. Depende de mim não, irmãos. Não sou eu que estou fazendo as pessoas se chegarem a Cristo, e nem é você. Eu louvo assim, de vez em quando os irmãos chegam com os visitantes. Irmão, você é tão bom. A gente vai iniciar um ministério de integração, vai ser aberto para quem quiser participar. Você pode estar uma escalinha um dia lá recepcionando os irmãos. Vamos ter um dia da semana para ligar para os irmãos que estão visitando. A igreja da Rocinha, ela é extraordinária. Ela tem visitante, irmão. Todo domingo está sentando alguém diferente, nem tem placa. Eu falei assim, meu Deus, como é que as pessoas chegam aqui? É porque Deus está inspirando os irmãos para convidar mesmo. Eu imagino que quando tiver placa, vamos ter pelo menos 10% de participação de visitantes. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém não, falta de fé. 60% é visitante, amém? Foi mais forte agora. E a gente tem que captar essas pessoas, ligar para elas. Olha, tem uma coisa que você não entendeu da mensagem, tem uma coisa que você quer que eu ore pela sua vida, para que elas se sintam integradas. Não adianta eu entrar em vãs discussões se eu não tiver Cristo como sendo o redimento da minha fé, como sendo a análise crucial daquilo que eu acredito. Capítulo 2, versículo 15. E despojando dos principados, das potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando deles a cruz. A religião, ela não pode ressaltar, os dogmas não podem ressaltar, as culturas não podem ressaltar acima daquilo que Cristo foi, daquilo que Ele é e daquilo que Ele será sobre a igreja. Cristo foi amor.
E quanto que ele foi amor, ele morreu como um cordeiro mudo na cruz do Calvário. Cristo, ele é aquele que quer e tem interesse em salvar. Ele morre, ressuscita e deseja que nós demos continuidade à pregação da palavra para que as pessoas aceitem esse amor. Ele foi amor, ele é a continuidade do amor e ele será o julgamento da terra. Porque aqui no Apocalipse ele vem não como um cordeirinho mudo, mas como o leão da tribo de Judá. E aí sim, todo aquele amor que sofreu e todo esse amor que se pregou, ele será o amor do juízo. E nesse amor do juízo, a igreja ela cumpra o teu compromisso e cumpre o teu ofício. Ninguém vos julgueis por causa, capítulo 2,15, e despojando os principados, potestades, publicamente expôs o desprezo, triunfando deles, portanto, a cruz. A cruz ela está acima de todo dogma. A cruz ela está em cima de toda religiosidade. A cruz ela está em cima de todo evento de doutrina humana. A cruz é o único meio e o melhor caminho que pode levar as pessoas à eternidade da salvação. E Paulo vem instruindo a igreja de Colossos para que eles se apeguem na cruz. Versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós, sob o pretexto de humildade, cultuando anjos, baseando em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Olha o que Paulo está falando. Vou esmiuçar isso aqui para os irmãos entenderem. Ninguém pode se julgar juiz numa falsa humildade, mostrando-lhe culto a anjos, baseando a sua fé em visões, sem nenhum motivo, porque a mente deles é a mente da carne. Lembro que eu ministrei aqui há uns 3 anos atrás, faz tempo, né? Mas eu lembro. E aí eu falei, alguém me perguntou de um livro de uma mulher que foi no inferno e voltou. Vocês lembram disso? Se você levantar a mão aqui, você que perguntou. Não é você que perguntou. Mas vocês lembram que tem uma divina revelação, né? E a mulher vai no inferno, vai no céu, acho que ela foi no céu, não li, não vou perder meu tempo. Ela foi no inferno, voltou e contou sobre o inferno. Eu fui no inferno, o inferno é assim, assado. Ele perguntou, pastor, ela foi no inferno? Eu falei, não sei. Eu, se eu tivesse ido no inferno, eu ficava muito chateado com Deus. Porque, bem, podia ter me levado no céu e vai me deixar para o inferno. Agora, isso dá pretexto para a doutrina? Não. Se ela foi abençoada por esse princípio, amém. Eu conheci um irmão na Iboiúna, que ele falou que ele se converteu porque uma barata falou com ele. Quem sou eu para julgar a experiência que ele teve? Agora, isso é doutrina? Não, mas a Bíblia fala que a mula, Balaão ouviu a mula, está na Bíblia. Ele estava doidão, aí mudou o conceito. Pastor, eu estava doidão. De repente a barata olhou para mim e falou, volta para Jesus. Eu fiquei chorando, com medo, no outro dia aceitei, até hoje estou aqui. O irmão falou isso para mim. Amém pela barata que Deus usou. Mas é doutrina? Não. A Bíblia nos... Pode falar. Então, a experiência individual pode servir de testemunho de doutrina? Não. Eu não posso pegar uma experiência individual e fazer com que todos nós pratiquemos. É aqui. Paulo fala isso. Algumas pessoas, numa falsa humildade, algumas pessoas querem se tornar árbitro, ou seja, juízes contra vós, exigindo culto a anjos, baseando-se em visões que efetuaram sem motivo algum, porque a sua mente, capítulo 2, versículo 18, a sua mente é carnal. Quando a gente vai estudar a doutrina da teologia do Novo Testamento, a gente entende que hoje não existem mais apóstolos, porque uma das prerrogativas apostólicas é conjecturar a doutrina. O pastor Edson não pode ensinar uma doutrina apostólica. Sabe por quê? Não é porque eu não sou apóstolo, não, porque não tem mais apóstolo. O apóstolo é aquele que escreve, e aquilo que é dito pelo apóstolo é revelado por Deus. Depois dele, irmãos, a Bíblia fala, ai daquele que ousar acrescentar. Os nossos testemunhos individuais servem de motivação, mas não servem de doutrina, porque a doutrina, ela está revelada na palavra de Deus. Por isso que eu li o capítulo 3,
E o capítulo 3 ele fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Irmão, você quer ouvir Deus? Abra a tua Bíblia e busque do Senhor. Você quer aprender de Deus? Abra a tua Bíblia e busque do Senhor. Nós podemos ser motivados uns com os outros, orando uns pelos outros, mas aquilo que eu vou colocar no meu coração é aquilo que é do alto, pensando nas coisas que são de Deus. E isso nos atrapalha, irmãos, a dar continuidade. Como a igreja de Colossos estava sendo impedida, porque elas pensavam nas coisas da terra, pensavam nas vãs filosofias, nos vãos questionamentos no meio da igreja. E quando eles estão pensando nos questionamentos teológicos, nos questionamentos da igreja, nos questionamentos aleatórios, nas vãs filosofias, eles não pensavam nas coisas que são do alto. Irmãos, se a gente não vigiar, a gente chega na igreja analisando. Eu lembro que eu, quando era adolescente, eu fiz uma peça, já estou com o encerramento, que era a Igreja Doente. Quem já viu essa peça aí? A Igreja Doente. Já viu? Vou falar para a Sara fazer de novo aí. E eu lembro que eu era o crente santarrão. A Denise lembra, a gente fez muito isso, né? E eu entrava de terno, de gravata, cabelo embaixo do braço. Eu ia olhando para os bancos, passava o dedo assim. Essa igreja está muito desorganizada. Era o crente santarrão. Tudo estava errado. Igreja de Colossos tinha alguns assim. Quando ele chega na igreja com esse princípio, ele não quer adorar, ele não quer louvar, ele não consegue adorar porque ele está olhando para o canto. Ali, ó, está desencapado, aquela caixinha de luz ali, ó. A placa do isopor está um pouquinho solta. Olha só isso aqui, como é que está errado. O culto está acontecendo, o Senhor está falando, e ele entra e sai pior do que ele entrou, porque ele não veio para adorar. Pensar nas coisas que são do... Irmão, você chegou aqui 18 horas, você pode ter o ofício que for, pode ter o ministério que for. Acabou. Eu falo isso pro louvor, a gente sai. Começou o louvor, acabou. Senão a gente fica assim, errou, fulano errou. E as pessoas estão vendo que eu estou criticando o cara que errou. Mas quando eu me concentro no Senhor, irmão, tem que hora para estar tocando em dó, estou cantando em Fá sustenido. Mas eu estou preocupado em adorar o Senhor. O irmão pode estar falando que o sol parou. Você fala, ô Senhor, tem misericórdia, deixa o sol parar. Ô Senhor, para o sol. Mas eu não saio daqui sem receber do Senhor. E às vezes nós perdemos a bênção. A igreja de Colossos estava perdendo a bênção, porque ela estava pensando nas coisas que são do alto. Isso nos atrapalha a receber a nossa vitória. Está na campanha, Senhor abençoa o meu marido, Senhor abençoa a minha esposa, Senhor abre a oportunidade de emprego, mas eu não venho para a igreja pensando nas coisas que são do alto, eu venho na igreja pensando nas coisas que são da terra. E aí, se a minha cabeça está na terra, como é que eu vou receber o que é do céu?